povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 1, que vai falar sobre a cura de um hidrópico. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles estavam observando, e eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Cristo perguntou por quê. Eles mesmo não estando seguindo a lei de Moisés, eles guardam o sábado, porque esse povo estão apartado da lei de Moisés, eles estão na legião do mal, Eles, porém, calaram-se e, tomando-o, curou e despediu. E respondendo-lhe disse: qual será de vós que o cair-lhe num poço em dia de sábado o jumento ou o boi, e caiu o boi e o não tire logo, Porque eles estão na legião do mal, mesmo assim abandonaram a lei de Moisés, mas estão guardando parte, Esse povo israelita, que estão apartados. Os povos também da tribo de Judá e todas as outras, e os gentios que estão com ele, porque estão censurando Cristo, porque Cristo não veio pregar a lei de Moisés. Cristo, quando Deus enviou Cristo para resgatar esse povo israelita e o resto das tribos e os gentios que estão com ele, porque eles se passaram para a legião do mal, E os profetas não conseguiram trazê-los de volta. Então Deus envia Cristo para esse povo, E para tentar resgatá-lo, E então Cristo está fazendo vários milagres para eles verem, Está fazendo coisas no dia de sábado, Como está aqui. No outro vídeo também tem a cura de uma mulher num dia de sábado, e o príncipe que estava lá no templo, ficou, falando mal de Cristo, e Cristo disse: não, vocês também não comem no sábado, não pega seus bichos e vai dar de beber, dar de comer. A mesma coisa ele estava falando aqui, quase a mesma coisa do outro versículo, Que no dia de sábado, Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, que se diz os sabidão dessa época aí, e aos fariseus, que é os que se passaram da lei de Moisés para a legião do mal, dizendo: lícito curar no sábado? É lícito? Jesus está perguntando: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se e, tomando, o curou e despediu, que foi o hidrópico, E respondendo-lhe disse: qual será de vós, esses fariseus, Esse povo aí que abandonaram a lei de Moisés, Qual de vocês que num dia de sábado, Vós caindo-lhe no poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi, e não vá lá salvar ele, tirar ele de dentro do poço, vai deixar ele morrer, E não vai, porque é dia de sábado. Então Cristo está dizendo que o sábado não importa mais para a lei de Cristo. Esse negócio de guardar sábado era para a lei de Moisés, para o povo israelita, que por si abandonaram, a lei de Deus, que é a lei de Moisés, Então,
Como é que vocês vão deixar o boi de vocês, o jumento de vocês morrer afogado, e eles vão lá e tiram, né? Porque Cristo está ensinando que não se deve mais guardar o sábado, né? Porque o sábado faz parte da lei de Moisés, e Cristo não está ensinando mais a lei de Moisés, está ensinando a sua lei, a sua nova lei, uma nova doutrina, né? Não é mais a lei de Moisés, porque a lei de Moisés só vigorou até João Batista. Quando João Batista começou a introduzir o batismo em água, em arrependimento, a lei de Moisés ali parou, né? De lá para cá, aí segue Cristo com a sua lei e a sua nova doutrina, né? E respondendo lhe disse, qual será de vós que vai tirar do poço no dia de sábado o jumento, o boi, né? Logo eles irão tirar, né? Não tira? Tira, né? E nada lhe podiam replicar sobre isto, né? Esse povo aí que guardava o sábado, né? E Cristo dizendo, né, como é que vocês guardam o sábado, porque no dia de sábado, na lei de Moisés, não se pode fazer nada. Eu acho que nem comer nesse tempo era para comer. Nem comer, nem beber água, nem nada. Não se fazia nada no dia de sábado, né? Então, esses fariseus aí, esses doutores da lei que entendem da lei de Moisés, e algum deles deve ser seguidor também da lei de Moisés, mas Deus enviou Cristo por conta deles mesmo, que se desviaram da lei de Moisés e foram para a lei dos ídolos, os falsos pastores, né? Eles deixaram de acreditar em Deus e foi acreditar no homem. Por isso que Deus disse, maldito o homem que confia no homem. E esse povo israelita, a tribo de Judá e aí todos os outros, estão confiando no homem, não mais na lei de Moisés que foi dada para ele. Eles se desviaram para a legião do mal. E aí estão construindo o templo, colocando seus ídolos, seus deuses lá para adorar e não a Deus, né? Então por isso que esse povo conhece da lei de Moisés, né? Então Cristo está curando no dia de sábado, né? Como curou aquela mulher que estava corcunda da coluna, né? No outro vídeo eu falei a respeito dela, que ela estava corcunda e ele foi lá no dia de sábado e curou ela e ela se aprumou. Que ela andava assim, corcunda, que a coluna dela era doente. E Cristo no dia de sábado curou essa mulher. E agora esse hidrópico, né, também, Cristo curou ele no dia de sábado, né? E os fariseus ficam tudo lá, os fariseus, os doutores da lei que estão assistindo, né? E o poder de Deus na carne de Cristo, né? Por isso que Deus enviou para ele se formar, se transformar o Espírito em carne, como todos eles aí, para ver o poder de Deus feito no homem, né? O homem fazendo o poder de Deus, que é Cristo, né? Na carne mesmo, se transformou em carne para mostrar o poder de Deus, para ver se dá jeito nesse povo que se bandearam para a legião do mal e os profetas não conseguiram mais retornar esse povo para Deus, né? Nem para a lei de Moisés e para Deus, né? Não conseguiram, né? Eles estavam lá na legião do mal e lá mesmo eles ficaram. E até agora, né? Quando Deus envia o próprio filho, o que é que eles vão fazer? Eles vão matar o próprio filho de Deus, porque não querem a doutrina que ele está ensinando, né? Da mesma forma que está acontecendo aí, quando ele curou esse hidrópico aí, né? Aí ficava todo mundo, cara, nada podia replicar sobre isso, né? Por causa que era no dia de sábado. Porque eu estou curando no dia de sábado, ele não gosta, ele não quer. Mas Cristo falou para ele, mas se o teu jumento cair no poço, tu não vai lá salvar ele não? Vai deixar ele morrer afogado? Se o boi cair no poço, tu vai deixar ele lá morrer? Né? Vocês que guardam o sábado, não vai. Tem outro, lá no outro vídeo também fala quase dessa mesma forma, né? De deixar no sábado, né? A respeito do sábado. Se acontecer algo, ele vai deixar acontecer? Não vai, porque o boi, um jumento da pessoa, vai deixar ele morrer, porque é dia de sábado? Ele não vai deixar. Então Cristo pode curar no dia de sábado, porque Cristo não guarda o sábado. Cristo não está seguindo mais não, que ele nunca seguiu.
Cristo não está seguindo a lei de Moisés, porque Cristo veio introduzir a sua lei, a nova aliança. A lei de Moisés só vigorou até João Batista, né? Está escrito aí, só vigorou lá em Mateus. Só vigorou até João Batista. Então, toda pessoa que quer introduzir a lei de Moisés para o dia de hoje, está enganando as pessoas por causa que é rentável, né? E outra, eles só introduzem o dízimo, né? Eles só introduzem o dízimo. Eles não fazem holocausto lá no altar, não mata bode lá no altar, não mata carneiro lá no altar, não queima as gorduras lá no altar, não faz as festas que está escrita na lei de Moisés. Nada disso eles fazem, mas o dízimo ele faz porque é rentável para esses pastores enganadores dos dias de hoje, né? Ainda tem muita gente que ainda quer defender esse povo que vem enganando eles, né? Ainda quer defender, né? Mas a palavra de Deus aqui é quem está dizendo que a lei de Moisés passou, não existe mais para os cristãos de hoje. O que existe para os cristãos de hoje é a lei de Cristo, é a doutrina de Cristo, é o mandamento de Cristo para os cristãos de hoje. Cristão, não evangélico, né? Porque o evangélico está seguindo falso pastor nos dias de hoje, dentro das falsas igrejas também, né? Porque breve eu vou mostrar aqui onde está escrito o nome da verdadeira igreja. Está lá em Atos 20 e 28, né? Nenhum pastor dos dias de hoje lê aquela passagem para os irmãos lá. Por que ele não vai ler? Porque se ele ler, vai dizer que a igreja dele é falsa, né? Que eles criaram, que a igreja que eles criaram é falsa. Por isso que eles não vão ler para o povo. Ele lê um monte de versículos, mas não lê Atos 20, 28, não lê 2 Coríntios 1, que é um versículo importante a respeito de Paulo, né? Quando Paulo entra com seu discipulado, não lê. Nem lá em 1 Coríntios também, né? 1 Coríntios 1, 2, 2 Coríntios 1, 1 Coríntios 11, 22, 15, 9, ele não lê esse versículo, porque se lê para o povo que está nessas igrejas falsas, vai dizer, gente, essa igreja aqui é falsa, a igreja verdadeira é a que Cristo adquiriu com o próprio sangue. Então ele não lê isso aí, que é para não transformar alguma coisa lá dentro para os irmãos, não é? Aí fica introduzindo o dízimo, né? Por quê? Porque é rentável. Faz uma parte, mas não faz outra. Cobra dízimo, mas não faz os holocaustos que a lei pede, né? Dízimo faz parte da lei de Moisés. E os holocaustos? Os boi para matar lá no altar, derramar o sangue, queimar a gordura do boi, do bode, do carneiro, e etc, etc. Eles não fazem isso. Então, se não é para seguir um, então não segue nenhum, né? Ele só segue o dízimo porque é rentável para ele, é lucrativo para ele. E engana o povo, e o povo pensa que se der o dízimo vai ser bem-aventurado, vai ter não sei o quê, vai ter casa, vai ter carro, vai ter emprego. Nada disso. Você tem tudo isso se seguir a doutrina de Cristo verdadeiramente, que é o primeiro mandamento da doutrina de Cristo, é o amor. Amor verdadeiro, não fingido, né? É o amor verdadeiro para com o seu próximo, seu irmão, seu vizinho, seu inimigo, perdoando seu inimigo, ajudando o seu inimigo quando ele precisar. É isso, o inimigo está fazendo mal a você e você está fazendo bem para ele, né? Porque a doutrina de Cristo ensina o amor verdadeiro, não fingido, né? É isso. E nada lhe podia replicar, porque Cristo estava certo. A parábola dos primeiros assentos e dos convidados, né? É uma parábola dos primeiros assentos e dos convidados. Isso é o capítulo 14 de Lucas e o versículo é o 7. E ainda disse mais. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhia os primeiros assentos, dizendo-lhe, quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, né?
E vindo o que te convidou, e a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Então, se você, né, é um servo de Deus, não vá, não procure, não, porque eu estou na igreja, eu vou sentar lá na frente, né? Não, sente lá atrás e deixa a frente para os visitantes, para que eles apreciem a palavra de Deus ali mais perto, mais intensa, né? Você que já sabe da doutrina, deixe o lugar da frente para quem vir, para os convidados, né, que não tem ainda a doutrina, né? E é isso que ele quer dizer, né? Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, né, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, né? Isso é uma parábola, né? E para o que já sabe, né? Não se sente logo na frente, que é para quando os convidados chegar, ficar na frente, né? E não sentar lá atrás para ter acesso mais à doutrina, à palavra de Deus, né? E estiver contigo, porquanto, né, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, né? Porque tem muitos, não, porque eu entendo da palavra, eu sei de tudo, né? E aí acaba não sabendo de nada. É o que acontece nos dias de hoje, né? Sim, tem pastores que se intitulam pastores, doutores da lei, né? Outros que também aí querem se sentar lá na primeira fila para dizer, não, eu sou tampa, eu sei, né? E vai pregar, além disso, ainda vai pregar mentira, né? Porquanto, né, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Então, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, mesmo que a gente tenha, vamos dar uma suposição, eu sou rico, não adianta eu dizer que sou rico, porque Deus é o Deus que é dono de tudo. Nós aqui na terra apenas se administra. Não adianta eu dizer, não, eu sei da Bíblia, eu faço isso, eu sei ler, eu sei pregar, mas prega para enganar o povo. Então, né, esse que se exalta dizendo que é o maior, que sabe de... Eu já vi pastores aí, famosos aqui no Brasil, se exaltando, né? Se exaltando, né? Então, esses que se exaltam dizendo que é o bambambam da palavra de Deus nos dias de hoje, tem muito, donos de igreja e etc. E tem muitos pastores desses que quer ser o doutor da lei. Esse, no último dia, vai ser humilhado porque ele anda enganando o povo e se exaltando, dizendo que ele é quem é o bambambam para ensinar as coisas erradas ao povo inocente, né, que não entende das escrituras, né? Mas aquele humildezinho, né, que prega, que lê ali a Bíblia e tal, mas entende mais do que esses doutores da lei, sabe da verdade, esse sim será exaltado no último dia e terá o seu galardão, né? E dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinho rico, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado, né? Que vai chamar, né, o parente, o rico, né, para um jantar e depois ele quer chamá-lo de volta, né? Vocês entenderam esse versículo aqui? Eu vou ler de novo, né?
E dizia também ao que tinha convidado, né? Que estava convidado, que é Cristo, é quem está convidando essas pessoas, né? Mas não quer, os que sabem não querem, deixa o que não sabe sentar na frente, né? O maltrapilho, o mal vestido, deixa ele lá. O que já sabe, né? Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, está dizendo, está falando dessas pessoas, né, que se exalta, né, que querem ser o bambam, né. Aí está dizendo, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinho rico, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado, né? Porque, vamos supor, eu tenho muito dinheiro, vou dar uma festa muito, né, muito boa de comer, uma ceia, um jantar, vou esbanjar, né? Mas eu só vou chamar os meus parentes, meus vizinhos mais chegados, e etc, né? Que é para depois que ele sair de lá. Aí, ó, fulano deu uma ceia, deu um jantar muito caprichado. Eu, como eu também tenho posse, eu vou dar um jantar também e vou convidá-lo, né? Mas, em vez de convidar esse povo, convida os necessitados, né? Se você tem posse para dar um jantar, né? Deixamos os mendigos na rua. É difícil isso, né? Muito difícil. Mas é isso que quer dizer. Presta atenção que vai ser, né? Então, chama o mendigo, chama o necessitado de comer, é mais viável para a salvação e para que Deus te veja com um bom coração, né? Mas quando fizerem convite, chama os pobres, o que é que eu estou falando, né? Chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, né? E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição do justo, não é verdade? Né? Então, porque eu tenho boas posses, só vou convidar os que é da minha altura, né? Acontece muito isso, né? Acontece. Eu duvido, eu não quero falar mal de ninguém, jamais, não. Não quero censurar, não estou julgando, né? Mas um pastor de um bom porte, né? Um pastor de um bom porte, porque tem pastor aí que ganha muito bem às custas dos coitadinhos dizimistas, né? Então, ele vai chamar quem? Ele vai chamar os pastores, amigo dele, que é do mesmo nível, vai chamar os vizinhos dele, que é do mesmo nível, né? Vai chamar os irmãos dele, que é do mesmo nível, etc, tudo gente da mesma laia, né? Mas ele tendo posse, dizendo-se um homem de Deus, ele não vai fazer o que Cristo está dizendo aqui, chamar os pobres, né? Convida os pobres, né? E quando fizerem convite, chama os pobres, aleijado, manco, cego, né? Ele não vai, duvida, Eudó, não vai fazer isso, não vai. E serás bem-aventurado, porque ele não tem com que recompensar, mas recompensado te será na ressurreição do justo, né? Porque esse que faz essas festas com muitas pompas, pode ser convidado por aquele convidado que for ao seu jantar, não é verdade? É isso que Cristo está enfatizando. No capítulo 14 de Lucas, e o versículo é o 15, a parábola da grande ceia. E ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus, né? Falou. Porém, lhe disse um certo homem, fez uma grande ceia e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está preparado, que já tudo está preparado.
eu li isso aí, não sei se foi lá em Mateus ou se foi em Marcos, né? Não sei se foi um desses dois aí, que Mateus, Marcos e Lucas, relata quase tudo a mesma coisa, com palavras diferentes, né? Mas isso aqui também já foi dito, né? Em versículos de livros anteriores, não sei se foi Mateus ou foi Marcos, ele relata quase todos os três, relata quase tudo a mesma coisa, né? Eu acho que foi Marcos mesmo, ou foi Lucas, não, Lucas eu estou lendo, ou foi Marcos ou foi Mateus, que é essa mesma coisa aqui, que o patrão chamou, mandou convidar, o servo mandou, né? Vinde, já está tudo pronto. E todos a uma começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa e vê-lo, rogo-te que me haja por excusado. Aí um recusou, né? Porque comprou um campo e ele tinha que ir lá ver o campo e não podia ir para essa ceia, né? E outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo. Rogo-te que me haja por que não leva a mal eu recusar esse convite, né? E o outro disse: casei e portanto não posso ir, porque vai para a lua de mel, né? Então 3 recusaram. E voltando aquele servo anunciou estas coisas a seu senhor. Então o pai de família, né, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos, né? Como lá Cristo falou no versículo anterior, né? Ele mandou chamar os de boas pompas, né? Mas todos os 3 recusaram. Um foi cuidar do boi, outro foi cuidar do terreno que tinha comprado, e o outro estava de lua de mel, não pôde ir. Então ele, para não perder a comida, né, disse: chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, para vir comer da ceia que eu preparei, porque senão vai se perder, né? E disse o servo, né, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valado e força-o a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Né? O que é que essa parábola está dizendo? Né? Quer dizer que os ricos, né? O rico, ele não dá valor à palavra de Deus, ele não dá importância a Deus, né? Ele não dá importância a Deus. É isso que essa parábola quer dizer. Mas o pobre, o que está manco, né? Esses sim, esses têm o temor de Deus, né? Porque os outros são avarentos, né? Eles preferem os bens dele do que a Deus, de que, porque esse jantar, essa ceia, é a palavra de Deus, é a doutrina de Cristo, é uma comparação, né? É uma comparação que Cristo está fazendo, como se estivesse chamando eles para Cristo, né? E eles recusaram de ir, né? Recusaram. E com certeza os pobres que estão famintos de Deus, eles irão, com certeza. Não é pela ceia, mas o povo que está faminto de Deus, o povo que tem temor a Deus, ele vai aceitar a doutrina verdadeira de Jesus Cristo, né? Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, esses que não é a mesma coisa, né, desses que não querem saber de Deus, que eles não vão provar da vida eterna, eles não vão ter a salvação. Por quê? Porque eles recusam
por amor ao dinheiro, por amor aos seus bens, né? O capítulo ainda é o 14 de Lucas e o versículo é o 25, parábola acerca da previdência. Ora, ia com ele uma grande multidão com Cristo e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, se alguém vier a mim, a Cristo, e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher, né? E filhos, e irmão e irmã, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Vou ler de novo, né? Ali colocaram aborrecer. Eu vou ver esse versículo para ver se é isso mesmo, essa leitura. Ali está falando aborrecer. Eu vou ler, eu vou abrir outra Bíblia aqui, vou investigar esse versículo, porque eu achei essa palavra aborrecer. Se alguém vier a mim, vier a Cristo, e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e a mulher, e filho, e irmão e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser discípulo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Lucas, capítulo 14, 25, 26, 14 e 26. Eu vou só conferir aqui, meu povo, para ver se é aborrecer mesmo. O que é isso aqui? 26. Dezenove, 3, 23, 25, 26. Se alguém vier a mim, é aborrecer, tá certo. Aborrecer, confere. É que eu estranho às vezes, né? Então, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, não aborrecer a alguém que for a Cristo, e não aborrecer o pai, não aborrecer a mulher, o filho, o irmão, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, se uma pessoa está querendo adorar a Cristo, a doutrina, vai aborrecer a certas pessoas, a seu pai, se ele for um incrédulo, né? Vai aborrecer. Se sua mulher também for incrédula, vai aborrecer ela. Se seu filho também for incrédulo, também vai aborrecer. O irmão, a irmã, vai aborrecer, né? E se aborrecer a estas pessoas, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? A cruz que Cristo está falando aqui, né, é a obediência, né? A obediência à doutrina de Cristo, né? É a obediência, é aprender a ter o amor verdadeiro para com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, todo da família, a seu vizinho, a seu inimigo, né? Fazer o bem, né? Fazer o bem a todos, né? A seu inimigo, a todos. Essa é a cruz que devemos carregar, né? Perdoar, né? Como Cristo
vai fazer antes de ser crucificado. Ele vai perdoar tudo. Ele vai sofrer açoite, vai apanhar por amor, né? Por amor de Deus, né? Por amor à palavra de Deus, né? Por isso que ele vai ser blasfemado, vai apanhar, vai morrer pelo amor de Deus, né? Então o que devemos fazer é a mesma coisa. Essa cruz que ele está falando aqui é a gente apanhar e não revidar, né? Porque Cristo apanhou e não revidou, né? Não mentir, não roubar, não enganar, não se prostituir, não estar na bebedeira e etc. Vocês sabem o que eu quero dizer, não adulterar e etc, etc. Ter amor verdadeiro no seu coração, para a sua família, para o seu vizinho, para seu próximo, para seu inimigo. Essa é a cruz. E fazer o bem a todos eles, né? Essa é a cruz que devemos carregar, né? Então, qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? Porque Cristo vai sofrer todas essas coisas por amor de Deus, pelo amor do Pai. E nós devemos fazer a mesma coisa por amor de Cristo, né? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, né? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, né? Da mesma forma, é a pessoa que quer seguir a Cristo. Ela deve abandonar o pecado, né? Deve abandonar o pecado, ter o amor verdadeiro em seu coração, suportar as infâmias que vai sofrer por amor de Cristo, por amor do Evangelho, né? Por amor da doutrina de Cristo. É difícil, difícil, né? Mas a cruz é essa, né? A cruz é essa. Pegar o amor da doutrina que Cristo está ensinando, né? Para fazer o bem com amor verdadeiro, sem fingimento, né? Não adianta você fazer bem com maldade pequenininha em seu coração, né? Você tem que ter a fé de que tudo que você está fazendo, você vai alcançar a salvação. E que a cruz que você está carregando, né, possa te levar para a vida eterna. Que cruz é essa? É você ter o amor verdadeiro em seu coração, ajudar o seu próximo, perdoar o seu inimigo, né, e fazer o bem com boas obras, né? Dar de comer, dar de vestir, dar de beber, né? Não se prostituir, não roubar, não enganar, não matar, né? Não mentir. Essa é a cruz que devemos carregar, né? É uma cruz muito pesada para aqueles que estão na legião do mal, porque aquele que está na legião do mal, Satanás, né? Como Deus dá a nós a vida eterna de bondade, de amor, Satanás, do outro lado, está trabalhando para que a sua cruz, né, seja mais pesada e mais pesada para que você possa carregar. Porque se você está na legião do mal fazendo, né, as coisas do Deus do mal, que é Satanás, Satanás é um Deus da maldade, né? Que maldade é essa? É maldade na pessoa às vezes? Sim, é maldade na pessoa às vezes. Mas na maldade para Deus. Por que na maldade para Deus? Porque Deus abomina que a pessoa ande em adultério. Você está cobiçando a mulher do seu próximo, do seu vizinho, do seu irmão. Você está matando por besteira.
Você está enganando com simples coisa. Você está roubando. Tudo isso, Satanás te fortalece, te dá ânimo e te dá livramento também para que você conclua aquilo ali legalmente, ao seu ver, para que você se dê bem e continue escravo dele, né? Deus também quer da mesma forma, mas de que forma? Da forma do bem, né? Não você mentindo, não roubando, não enganando, não se prostituindo, não adulterando, etc, 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 etc. Né? Essa é a realidade. Né? Para que você não vá perecer no lago de fogo. Né? Porque Satanás oferece um bom emprego, né? Para que você ganhe bem, para quê? Para que no final de semana você abandone a sua esposa, seus filhos e vá para uma roda de amigos, para um bar, trair a sua esposa, né? Pegar uma qualquer na rua, que tem muitas, né? Que não tem, que faz parte da legião do mal, que Satanás coloca, né? Não venha dizer que não tem, que tem, né? Satanás coloca aquela pessoa para que você conquiste, leve para a mesa do bar, que você gaste o dinheiro da sua feira e chegue em casa bêbado e ainda discutindo com a sua esposa, com seus filhos. O dinheiro que você ganhou durante a semana, você gastou todinho na prostituição. Quer dizer, Deus vai se agradar de você? Não vai, porque você está agradando a outro Deus, o Deus do mal, e não o Deus do bem. Se você quer agradar o Deus do bem, você trabalha a semana todinha, né? E está vindo para casa receber o seu salário, né? Compra uma caixa de bombom para a sua esposa, né? Ou para seus filhos, leva um buquê de flores para a sua esposa, chegar, ô meu amor, chegar, tá? Ela está lá lhe esperando com todo o amor, porque você é um servo de Deus e ela também te entende, ela faz parte, né, da doutrina de Cristo, do amor verdadeiro. Então tudo é diferente, né? Mas se você vai para o lado do outro Deus, então ele te dá essas mesmas alegrias, mas são alegrias falsas, né? Onde no final, se você não abandonar essas coisas, né, sua alma e seu espírito vai para o lago de fogo, ficar queimando eternamente. Mas se você estiver na legião do bem, na legião de Deus, a sua alma se regozija de alegria, né? O seu espírito se regozija de alegria e Deus também, junto com seu filho, se regozija de alegria, porque você está com amor verdadeiro, fielmente, entre sua esposa, seus filhos, ou se você é solteiro também, né? Você está ali, em vez de estar nesses lugares, você está na sua casinha, está orando, está bem agradecendo, né? E assim será uma pessoa bem-aventurada e no último dia terá o galardão da vida eterna, né? De estar no paraíso, né? Essa é a diferença da legião do mal e da legião do bem, a legião de Deus, né? Dizendo este homem, começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que indo à guerra, né, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, né? Tem que planejar, você vai numa guerra, tem que planejar como é que vai combater o seu adversário, né? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Nessa época, né, Cristo pede que renuncie a tudo que você tem, né? Que renuncie a seu pai, sua mãe, né? Para poder seguir ele,
né? Que é aqui, você vai deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, né? Por amor de Cristo, por amor do Evangelho, né? Para poder ser abandonado aí nesse tempo, ele que como aquele rapaz, né? Que quando Cristo, eu quero te seguir. E Cristo disse para ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele não quis, por quê? Porque ele acha que o Deus dele é as suas terras, né? A sua riqueza, né? Ele acha que para ele é mais confortante suas terras, sua riqueza, do que a salvação. E isso tem muito nos dias de hoje, né? Bom é o sal, né? Mas se o sal degenerar, com que se há de salgar, né? Com que se há de salgar? Isso quer dizer que se você recebe a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, e implanta ela em seu coração, sim, você é uma pessoa temperada. Mas se você recebe a palavra de Deus e não dá nenhuma importância, né? A doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, como é que você vai ser temperado para a vida eterna, né? Isso é o que ela quer dizer. Essa palavra aqui, né? Bom é o sal, né? Porque o sal tempera. Mas se ele se destruir, se estragar, como é que vai temperar? Não tem como salgar, né? Por exemplo, ele se misturar com outro tipo de coisa, se degenerar, se ele se dissolver, né? Não tem como temperar. Mas é como a palavra de Deus. Se você recebe, coloca ela no seu coração com amor verdadeiro, né? Sim, ela vai te temperar o teu espírito, a tua alma, para que você um dia alcance a vida eterna, né? O reino de Deus. Mas se você recebe a palavra de Deus, né? A doutrina de Cristo, os mandamentos, e não dá nenhuma importância, você ouve, né? Mas você prefere estar na farra, você prefere estar agarrada com as mulheres aí adulterando, né? Traindo a sua esposa, traindo o seu marido, né? Enganando, né? Então você perderá a sua salvação. Você não é uma pessoa temperada, né? Não vai, você não tem como ser temperada, porque o que você faz é abominável a Deus e a seu filho, né? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança no fórum quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? Vamos agora para o capítulo 15 de Lucas, né? É uma parábola da ovelha e da dracma, né? Perdida. Esse é o capítulo 15 de Lucas, a parábola de ovelhas e de dracmas perdidas. Ovelhas perdidas e dinheiro perdido, que dracma é dinheiro. E chegavam-se a ele, né, a Cristo, e todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esses fariseus e escribas, né, desse tempo aí, eram pessoas que já foi da lei de Moisés, pessoa que já, né, sabia da verdade, mas eles passaram para a legião do mal. E quando Deus manda para ensinar esse povo, eles ficam, né, murmurando, porque eles não querem aceitar essa doutrina, a doutrina de Cristo, porque eles estão seguindo doutrina de homens da época, né? E estão na legião do mal. Por isso que eles murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles, né? E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, que homem dentre vós, né, está falando para eles mesmo que estão murmurando, que homem
dentre vós, tendo 100 ovelhas, né? Porque 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Perguntou a eles, né, esses murmuradores aí que abandonaram a lei de Deus, né? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso, né? Porque achou. Mas ele recolheu uma e abandonou as 99 e foi atrás de uma, né? Perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, eles abandonaram, deixaram lá as 99. Elas podem se dispersar, pode vir o leão e comer elas, né? Ou outro animal, né? E por causa de uma, né? Por causa de uma. Presta atenção nessa parábola, né? Porque se tem 99 pessoas que tá, né, dentro, né, e se perde, e uma só se perde, né? E ele vai buscar e deixa a outra ao Deus dará, né? Sem ninguém tomar conta. E achá-la, e achando-a, pôs sobre os seus ombros jubiloso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no reino do céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, né? Então, haverá dentro da igreja de Deus, da verdadeira igreja, se daqueles membros, né, se chegar a se desviar, a obrigação, né, a obrigação é ir atrás dela para recolher de qualquer forma, né? De qualquer forma, né? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, é isso que ele quer dizer. Mais do que por 99 justos que não se necessita de arrependimento. Essa é a comparação das 99 ovelhas, né? E dos 90, porque a pessoa já é justa, né? Mas a pessoa vai dar só importância a quem é justo, né? Que já é justo, que não está em transgressão. Mas se você vê né, que está ali no pecado, fazendo as coisas erradas, qual o seu dever? De ir a essa pessoa, não esperar que ela vá para dentro da congregação. Nós que temos já a doutrina de Cristo, o nosso dever é de correr atrás daquela pessoa para trazer, né, para se juntar a esses 99 justos que já sabe de todas as coisas, que não necessita que ninguém tome conta dele, porque eles já sabem, né, o caminho que deve seguir. Mas essa que está perdida, que está no caminho para a perdição, para o inferno, que vive na bebedeira, ou que vive roubando, ou que vive matando, ou que vive adulterando, ou que vive enganando, o dever do cristão verdadeiro é chegar nessa pessoa, né, e tentar resgatá-la, né? E tentar resgatá-la para que ela possa também se juntar a esses 99 novamente, né? Para que se salve. É isso que Cristo quer dizer. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, né, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar.
né? E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Então, se nós chegar para um pecador que está indo no caminho da perdição e falar para ele, e ele se arrepender, então é de grande regozijo para Deus, né, por essa pessoa se arrepender de seus pecados e vir para a legião do bem, para a legião de Deus, e abandonando a legião do mal, a legião de Satanás, né? É isso aí. No capítulo 15 de Lucas, e o versículo é o 11, parábola do filho pródigo, né? E disse um certo homem tinha 2 filhos. Né? E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele partiu por eles a fazenda, né? E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele pegou a sua herança, pediu a herança a seu pai, e foi para uma cidade, ou um estado, um país diferente de onde ele morava, e chegou lá, gastou tudo que tinha, perdeu tudo que tinha, ninguém sabe de que forma, né? E perdeu tudo e ficou de pedir esmola, né? Ficou dissolutamente, ficou mendigo, né? Sem nada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele está se lembrando do pai, né? Pai que tinha um jornaleiro, né? E comia pão em abundância. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, né? Já não sou digno de ser chamado teu filho, fize-me como um dos teus jornaleiros, né? Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque
o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que te desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Né? Então, né, o que quer dizer isso? Né? É que a pessoa, né, quando pega bem materiais, né, ou tem dinheiro, que como pegou a sua herança e foi para o mundo, caiu no do mundo, pensando que aquele dinheiro, né, abandonando seu pai na sua fazenda, ou não sei o que ele tinha, né, pensa ali ele que estava certo ao fazer isso, né, em gastar, e quando chega lá é como uma pessoa, né, que está servindo a legião do mal, né? É como uma pessoa que está servindo a legião do mal, que está nos prazeres, né, do Deus do mal, de Satanás, né? Fazendo farra, né, bebedeira, se prostituindo, vocês sabem o que é que eu quero dizer, fazendo tudo quanto não presta para agradar a legião de Satanás. Né? Mas quando essa pessoa se arrepende e vê que tudo o que ela está fazendo está errado e volta para Deus, né, Deus a recebe de braços abertos, esse pecador, né, que se arrependeu verdadeiramente. Então, o pai de quem está falando aqui é Deus, né? Deus vai abraçar essa pessoa novamente, né? Vai abraçar, vai perdoar, né? E vai dar tudo de bom que é. Vida eterna, receber vida eterna é tudo de bom, receber a salvação é tudo de bom, né? Essa é a festa que os anjos vai fazer quando uma pessoa que está na legião do mal se arrepende, né, das coisas erradas que anda fazendo e volta para a casa de Deus verdadeira, né? E vai abraçar o seu Pai, né? Que é a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, abandonando aquilo que abomina a Deus, que abomina ao Senhor, abandonando a legião do mal e voltando para a legião de Deus, a legião do bem, para readquirir a salvação e a vida eterna. É isso que é essa palavra do filho, né? Do filho pródigo que pediu a herança e gastou tudo. É a mesma coisa, né? Que o diabo dá essas coisas todinhas, dá tudo de bom, dá carro, dá casa boa, dá mulher bonita, dá de tudo, né? Mas de que adianta você ter tudo isso no fim, depois você não ter nada, né? Aí quando você se arrepende de coração, né, perdoando aqueles que te ofenderam, você te abre os braços e recebe como recebeu o pai, recebeu esse filho aqui, né? Voltarei com o próximo vídeo no capítulo, deixa eu ver, no capítulo 16, a parábola do mordomo infiel, né?
Esse é... Não. A parábola do mordomo infiel. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Compartilhe o vídeo, né? Inscrevam-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade, né? Que vocês se mantenham firmes na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, não na doutrina de homens. Não seja escravo dessas falsas igrejas, desses falsos pastores, mas seja escravo da verdadeira doutrina de Cristo, do verdadeiro mandamento de Cristo e na lei de Cristo. Nós estamos na lei de Cristo. Nós não faz parte da lei de Moisés. Quem ensina parte da lei de Moisés e não ensina o resto, está enganando vocês por interesse próprio, né? Com doutrinas falsas, enganando vocês, né? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos, tá?